Foi. Tatuagem é pecado? Vamos ver o que a Bíblia diz. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei qual horário que você vai estar vendo esse vídeo. Recentemente eu vi uma postagem sobre tatuagens e alguns amigos vieram me perguntar qual era a minha opinião sobre o assunto. Eu não costumo dar a minha opinião não, eu gosto de falar o que a Bíblia diz. Então eu estou aqui para falar sobre alguns tópicos. Muitos religiosos dizem que fazer tatuagem é pecado. E eles têm por base alguns versículos bíblicos para alegar que fazer tatuagem, quem faz está cometendo um pecado. Então eu separei alguns desses versículos para a gente falar um pouco e ver se realmente a Bíblia ensina isso. Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui defendendo quem faz. Eu fiz, vou fazer de novo, e pouco me importa o que os outros acham. Me importa o que Deus pensa de mim. Então vamos ver. Eu aqui vou falar só sobre alguns versículos que algumas pessoas me disseram que é pecado com base nesses versículos. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esses versículos. Vamos ver se é pecado de verdade. Não estou defendendo, não estou falando nada, nem estou expondo a minha opinião. Eu só vou ler a Bíblia, tá? O que está aqui é a Bíblia, você é livre para aceitar ou não. Mas se for questionar alguma coisa, que venha com base bíblica, para o assunto ficar legal. O ponto principal que as pessoas dizem que fazer tatuagem é pecado, está lá em Levítico 19, versículo 28. Só que o povo não tem muito costume de ler, a leitura não é muito costume do brasileiro. Então a gente pega um versículozinho e toma aquilo como base e cria até uma religião, uma doutrina em cima de um versículo. A pessoa não consegue ler 2 versículozinhos. Então vamos lá, Levítico 19, vamos ver, claro que tem Bíblias, versões diferentes, mas o assunto é o mesmo, só muda algumas palavras. Na minha versão está escrito assim, ó. Eu preciso que você abra o teu coração para ouvir a palavra de Deus. Esquece que tem um cara tatuado falando, Vitor, eu sou pecador da pior qualidade, mas a palavra de Deus é santa. Eu estou querendo te mostrar a palavra. Em Levítico 19, versículo 28, está bem simples, bem na cara. Eu convido você a abrir a tua Bíblia e ler. Está bem assim, ó, olha como que começa o versículo. Na minha Bíblia está desse jeito. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Gente, olha como que começa o versículo. Pelo amor de Deus. Pelos mortos. Então, queridos, pelos mortos você realmente não pode fazer uma tatuagem, porque poder pode, mas aí sim se caracteriza um pecado. Pelos mortos. Tá bem claro. Eu vou insistir no pelos mortos, que é porque tá bem na cara. Eu não sei como que vocês não conseguem enxergar isso. Eu não estou aqui chamando ninguém de ignorante, de burro, nada não. Eu só estou querendo mostrar o que a palavra diz. Gente, 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. Eu já peguei a versão que estava assim, não fareis lacerações na carne. E nem fareis tatuagem. Tem versões que está tatuagem, versões atualizadas, tatuagem no vosso corpo. Mas olha aqui, gente, pelos mortos não fareis tatuagem, nem dareis corte, fareis corte no seu corpo. Então tá bem claro, eu acho que isso aqui não precisa nem perder muito tempo, porque logo de cara, pelos mortos não fareis marca nenhuma, nenhum tipo de tatuagem aos mortos. Simples, não tem o que questionar. E aqui só agora para os líderes religiosos. Nós, ovelhas, a gente que frequenta a igreja, a gente não tem costume de ler mesmo não, mas a gente acredita em vocês, a gente deposita a nossa fé em vocês. Então joguem limpo com a gente, falem a verdade, prega a Bíblia. Simples, é simples demais. Nós não sabemos, mas vocês fizeram teologia. Vocês sabem que essa tatuagem, essa marca de Levítico, não é essa tatuagem aqui. Era marcas religiosas. Por exemplo, a pessoa que era de Baal, seguiam o deus Baal naquela época, elas eram marcadas. Eu vou dar um exemplo aqui, não é isso não, eu vou dar só um exemplo para facilitar. A gente que é de Baal, a gente serve a Baal, vamos colocar um B
bem grande na nossa testa, um B. Vamos tatuar um B. B de Baal. Baal é um deus morto, é uma entidade. Então, aí sim se caracteriza um pecado. Porque está bem claro, pelos mortos não fareis marca nenhuma, pelos mortos. Quando eu boto o nome do meu filho aqui no meu braço, eu não tenho, tá? É só um exemplo. Meu filho não está morto. Eu não estou fazendo isso aqui só para dizer que eu sou o pai dele. Eu estou fazendo porque eu amo meu filho e é meu filho. Isso, o nome do teu filho, uma flor, um pássaro, uma imagem, um leão, um tigre, isso não é pecado, não se caracteriza Levítico. Levítico não está falando dessa tatuagem. Você líder sabe. Você não ensina porque você não quer e Deus vai cobrar isso de você, tá? Agora, eu quero convidar os membros de igreja a ler. Não acredita em tudo que é falado não, estuda, lê, tá aqui para todo mundo tem Bíblia, é só ler. Então, eu vou fechar por aqui que tá bem simples, eu acho que não dá para associar essa tatuagem a essa de Levítico, porque eu fiz essa tatuagem aqui para algum morto? Não. Eu fiz porque o ator que tem, que eu gosto dele, achei legal, que ele malha, eu também gosto, eu fiz porque ele tem, eu achei bonita, só isso, eu não fiz para nenhum morto, eu não estou cultuando ninguém com a minha tatuagem, então não dá para associar essas tatuagens que a gente faz hoje a Levítico 19, 28. Ficou bem claro, né? Vou até repetir só para fechar essa parte. Pelos mortos não fareis marca nenhuma, pelos mortos. Acho que isso aqui qualquer um entendeu. Mas tem pessoas que falaram para mim, teve pessoas que falaram assim, tudo bem, até aí você tá legal. Mas tem uma passagem na Bíblia que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então vamos lá. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso está escrito lá em Coríntios 6. Tudo te é lícito, mas nem tudo, 18, 19. Vamos ver se é isso mesmo. Todo pecado. Mas se não, é 12. Todas as coisas são lícitas. Sim, verdade. É bíblico. Tem pessoas que falam assim, não, você fazer tatuagem é pecado, porque tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Gente, pelo amor de Deus, eu convido você de novo a ler. Não quer ler o capítulo inteiro, que deveria, para não ser enrolado, enganado e não sair falando besteira por aí, pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo? Gente, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, está escrito assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Legal. Aí você para por aí, não lê mais nada e pega isso e sai fazendo um monte de doutrinas em cima disso. Mas lê mais um versículo só mais um, pô. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Legal. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Agora o versículo 13. Os manjares são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, queridos, quando a Bíblia aqui no livro de 1 Coríntios 6, versículo 12 e 13, quando a Bíblia fala que todas as coisas me é lícita, mas nem todas as coisas me convém fazer, ela está falando de prostituição, de pecado da carne. Então, é só 2 versículos. Não lê, não ouve falar, não, tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Mas, poxa, isso não tem nada relacionado com tatuagem. Em momento nenhum, você pode ler o capítulo todo, capítulo 6 do livro de Coríntios. Não está falando de tatuagem. Então você não pode, olha o que eu estou falando, é muito sério isso. Você é líder, a responsabilidade é maior. E você sabe, você leu, você estudou. 1 Coríntios 6, lê tudo, não está falando nada de tatuagem. No versículo 12 fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E no 13 está falando, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então, querido, mais uma vez, quando a Bíblia fala, se você quer apontar alguém, porque tem crente, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, as boas novas de Cristo, o amor de Cristo. Mas tem crente que gosta de apontar o defeito dos outros, ele está aqui só para apontar.
Então, que aponte, não tem problema nenhum, mas que aponte com coerência, procura base bíblica para apontar, o que não é certo não, tá? Não estou incentivando ninguém. Nós deveríamos estar pregando outra, era muito mais lucrativo eu estar aqui pregando, falando sobre o amor de Cristo, a morte dele por nós, mas alguns amigos pediram minha opinião, eu estou dando a opinião bíblica, não a minha. Então, gente, mais uma vez, você não pode ensinar e nem falar que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, e associar isso à tatuagem, que não tem nada a ver. Se quiser, eu leio de novo, senão vocês fiquem à vontade, todo mundo tem suas bíblias, eu vou ler aqui só para fechar aqui de novo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Os manjares são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para prostituição. Vou parar aqui, tá? Aqui você viu que o versículo, nem tudo me convém, mas ele está relacionado, esse versículo é relacionado à prostituição. Estou sendo muito repetitivo? Sim, eu entendo. Mas é para ver se entra na cabecinha, porque está bem claro. Eu estou pedindo vocês para lerem 2 versículos só, gente. Vamos deixar de preguiça de ler um versículo só ou ouvir. De repente tem gente que nem leu, ouviu um líder falar que, olha, não pode fazer tatuagem não. Por quê? Aqui, ó, tudo tinha listo, mas nem tudo me convém. Peraí, pastor, peraí, meu líder. Deixa eu continuar lendo. Mas quando foi falado isso na Bíblia, estava se referindo a pecado da carne, pecado de prostituição, e não a pecado de tatuagem, não tem nada de tatuagem. Então, mais um que caiu por terra. Então, gente, quer apontar a vida dos outros, quer falar o que não é certo, Jesus não chamou a gente para isso, mas faz com coerência, estuda, pega um ponto, uma falha mesmo e fala, mas não prega coisa errada não, que está ficando feio já. Vamos lá. Aí teve pessoas que falaram assim, beleza, mas tem um outro versículo que esse mostra que é pecado de verdade, que tatuagem é pecado. Aí eu perguntei para a pessoa, que versículo é esse? A pessoa falou assim, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente não pode fazer tatuagem. É mesmo? Vamos ver se a palavra de Deus diz isso, porque eu entendo que se você é cristão, você é seguidor de Cristo. Se eu falar que você não tem que acreditar e seguir porque eu estou falando, não. Você tem que seguir porque a Bíblia está falando, a palavra de Deus. Então, se você não está gostando, você não é cristão. Desculpa falar, mas eu estou falando aqui só da Bíblia. Eu não saí da Bíblia. Eu não vou falar nada fora. Só a palavra de Deus. Então, vamos lá. Meu corpo é templo do Espírito Santo, não posso fazer tatuagem. Muita gente fala isso. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos lá. Aonde está isso? 1 Coríntios 6 também, 18, 19 e 20. Vou começar só pelo 19, porque a gente só tem costume de ler um versículo, ou nem ler, ouvir os outros falar e sair pregando. Vamos lá. O versículo 19 diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Pô, legal, parabéns. Está escrito na Bíblia mesmo. Mas a tatuagem? Aonde entrou a tatuagem aqui? Eu vou mostrar e provar para vocês mais uma vez que esse versículo também não tem relação nenhuma com tatuagem. Você líder, eu estou pegando mais firme em você, tá? Porque a responsabilidade de ensinar é tua, ensinar o certo. Não esconder nada de nós, ovelhas, não, tá? É para pregar a palavra de Deus. Vamos ler só 3 versículos. Eu li o 19, vamos começar pelo de 18, 19 e 20, só 3. O 18 diz assim, ó, olha como que ele começa. Fugir da fornicação, foge da fornicação. Gente, o capítulo 6 todinho está falando do pecado de prostituição, fornicação, traição, prostituição. É isso que está falando, não tem nada a ver com tatuagem. Pelo amor de Deus, gente, para de mentir. Pô, isso me mata. Minha esposa pediu para eu não ser debochado, para eu ensinar a palavra com amor. Mas eu tenho minha personalidade, eu tenho que melhorar muito, eu sei disso, mas tem coisa que é demais para minha cabeça. Gente, logo de cara, no versículo 18, fugir da fornicação. O capítulo 6 todinho de Coríntios vai estar relacionado à prostituição, a pecado da carne. Não tem nada a ver com tatuagem. 18. Fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo,
Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Tá vendo? É pecado. Ele está falando de pecado de prostituição. Ele fala que é para a gente fugir desse pecado. E depois ele fala, porque o seu corpo é templo. Você não pode estar cometendo esse pecado. Claro. Então eu posso cometer outros? É isso que você está falando? Não. Eu estou falando que o contexto, a gente tem que analisar o contexto bíblico. Você, líder, sabe. A gente tem que analisar o contexto, saber o que está sendo falado, por quê, para quem, quando. Então, gente, quando a Bíblia fala que o seu corpo é templo do Espírito Santo, ela está falando de pecado, de fornicação, prostituição. O versículo 18, um versículo acima. Pelo amor de Deus, vamos estudar a palavra de Deus. Ou não sabe o seu corpo. E o 20, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então, glorificar no vosso corpo, eu não posso fazer tatuagem. Querido, esquece tatuagem. Quer falar da vida do irmão? Inventa outra coisa. Tatuagem não dá mais. E depois que eles verem esse vídeo, assistirem, ouvirem, não vai dar para enrolar eles mais não, tá? A gente é crente, a gente é bobo. A verdade é essa, a gente não lê Bíblia, a gente acredita em vocês, líderes. Mas depois que eles verem esse vídeo que eu estou falando aqui, eu estou lendo a Bíblia, eu não estou falando nada de mim não, tá? Quando eles assistirem isso, vocês não vão conseguir mais manipular, a não ser que eles sejam muito tapados, muito. Não acredito ter ninguém assim não. Então, aqui tá legal, né? Eu acho também que não há necessidade de eu ficar aqui, ó, o 18. Fugir da fornicação e do pecado, porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, fugir do pecado de prostituição, traição, fornicação. É isso. Está claro aqui, eu acho que também não tem necessidade. Então, mais um que não tem nada a ver, relação nenhuma com tatuagem. Então, até agora, não temos base bíblica nenhuma para dizer que quem faz tatuagem é pecado, a não ser a tatuagem feita aos mortos. Isso você pode falar. Você botou a foto do Cazuza no seu braço, tatuou Cazuza, você fez a tatuagem para um morto, pecou. Aí é pecado, aí você fala. Agora, tatuagem normal, que não tem significado nenhum, é uma flor, uma árvore, o nome de uma pessoa ainda em vida, que não seja de caráter religioso, não é pecado. Pelo menos nesses versículos que eu estou vendo aqui. Estou analisando, não estou defendendo quem tem, quem não tem, é de cada um. Só estou estudando e vendo que a Bíblia não diz o que essa galera aí fala. Mas vamos lá. Acho que aqui já falei, eu acho que sobre 3 tópicos que me falaram que é pecado, baseando-se nessas passagens. Coríntios 12 já foi. Aí para fechar, uma pessoa virou e falou assim, esse eu não vou nem... Chega de Bíblia. Uma pessoa falou para mim assim, mas olha só, o excesso de tudo é pecado. Aí eu falei assim, tá, e daí? Aonde está falando que excesso e tatuagem é pecado ou não é pecado? Associa, relaciona alguma coisa com outra. Até então, o excesso é pecado, beleza? Mas tudo em excesso te faz mal. Mas, aonde está falando de tatuagem e excesso na Bíblia? E para começar, só para eu fechar aqui que o vídeo já está grande a beça, e é um assunto que simples de entender. Essa mesma pessoa falou para mim assim, por exemplo, a sua tatuagem, a minha, ela vem do braço, sobe aqui, desce até peitoral aqui, vou fazer mais. E essa pessoa falou para mim assim, para mim, você está pecando porque sua tatuagem já está em excesso. Você poderia ter feito algo pequeno, você fez uma coisa muito grande, você está pecando no excesso. Querido, só quem pode dizer, para de julgar e prega o evangelho, vamos levar cesta básica para quem está precisando, vamos orar pelos enfermos, vamos fazer a obra de Deus, pregar o evangelho e para de acusar os outros, apontar os outros. Só quem pode dizer se alguma coisa é excesso, está em excesso ou não, sou eu, você. Eu não posso falar que o que você está fazendo está em excesso. Sabe por quê? Vou dar um exemplo simples para fechar, qualquer criança vai entender. Eu mesmo já passei em lanchonete assim, de almoço, onde vende comida, e eu passar e ver aqueles peão de obra, aqueles caras magrinho, com um prato de comida, todos vocês já viram, com um prato de comida que parece uma montanha, assim, caindo pelo ladrão, fugindo assim. E eu olhava e eu falava assim, pelo amor de Deus, aquele cara não vai comer aquilo tudo não, aquilo é gula.
Aquilo ali está em excesso. E eu estou comendo aqui, comendo, e aquele cara ele vai e come aquela comida toda. E se bobear, ainda pega mais. Uma sobremesazinha. Gente, você está sentindo a fome do cara? O estômago do cara é o mesmo que o seu? Você trabalha igual o cara trabalha? Quanto mais você trabalha, mais você tem fome, mais você precisa de nutrientes, de vitaminas, essas coisas. Se você não faz nada, você precisa o normal. Um atleta precisa muito mais. Quem trabalha na obra, virando concreto, fazendo, ele sente mais fome do que uma pessoa normal, que trabalha pouco. Então você não pode julgar que a minha tatuagem está em excesso. Só eu posso dizer se está em excesso. Se eu quero fazer mais é porque para mim não está em excesso. Você pode achar assim, olha, aquilo que Vitor fez, para mim, está em excesso. Por exemplo, eu não faria aquela tatuagem daquele tamanho porque eu iria me sentir mal. Eu acho muito grande. Então você não faz, mas não aponta o outro que está fazendo porque para ele não é excesso. Só ele sabe o que é, só ele sabe a fome que ele está sentindo. Então assim, não estou aqui para defender tatuagem, não estou, eu estou falando aqui só de Bíblia. Então, todas essas passagens que eu li bíblica não está dizendo nada sobre tatuagem, que tatuagem é pecado. Eu estou aberto aí para conversar. Se você é um líder que ensina para a tua igreja que é pecado e você quiser sentar comigo, fazer uma live, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu não estou aqui para afrontar ninguém, eu só fico triste por ser enganado. Eu fui muito enganado até hoje dentro das igrejas, tá? E outra coisa, igreja tem muita gente ruim. Verdade. Como no centro de Macumba tem, na futebol, na católica, todo lugar tem gente boa e gente ruim. Então, para isso a gente tem a palavra de Deus, para a gente ir lá analisar. E outra coisa, para fechar, com todos os defeitos que tem na igreja, porque vai ter, nós somos seres humanos, nós estamos lá para aprender e melhorar cada dia. Com todos os problemas que tem dentro da igreja, ainda é o melhor lugar para se estar. Então, pô, Vitor malhou, pastor malhou, malhei. A maioria deles manipulam a gente. Só ensina o que interessa. Só ensina o que interessa, o que favorece para eles. Legal, verdade. Mas você só está caindo nisso porque você é preguiçoso e não lê a palavra de Deus. Está ali para todo mundo. Se você ler, você vai entender e vai debater e aprender e de repente você faz até o seu líder mudar. Então, gente, só para fechar. Levítico 28, não fareis marca no corpo. Você fez, você marcou. Se for assim, a mulher que fura a orelha também, ela não tinha aquele furo. Furou, marcou. Marcou, pecou. Não é isso. Vamos raciocinar. Vamos estudar. Eu gosto de estudar. Se você quiser sentar comigo, marcar na minha igreja, na tua, numa casa, comendo um churrasquinho, melhor ainda. A gente vai estudar a palavra sem um atacar o outro, sem nada. Mas assim, gente, antes de criticar, antes de apontar o erro do teu irmão, parece que tem pessoas que se sentem mais santas apontando o erro do outro. Gente, se você está precisando, na verdade, a gente tem que estender a mão para quem está com problema. Ih, fulano está na bebida. Ih, saiu da igreja, está lá na cachaça. Não queria nada com Jesus. Não faz isso não, cara. Faz isso não. É muito difícil abandonar essas coisas. Cada um tem seus problemas. Eu nunca bebi, graças a Deus. Mas tem os meus problemas. Cada um tem o seu. E como eu queria ser ajudado, eu quero ser ajudado porque uma hora eu vou cair. Uma hora eu vou enfraquecer. Tem gente fraca do teu lado e você apontando, pisando mais nele ainda, quando você deveria estar estendendo a mão para ajudar o teu irmão. A Bíblia fala para andar em dois, no mínimo, que é para quando um fraquejar, o outro levantar. Vamos parar de criticar um ao outro. Agora é para crente, cristão, pastores. Vamos ajudar mais, vamos parar de apontar. Então esse vídeo aí foi o primeiro de talvez muitos. Eu não gosto de fazer isso não, eu gosto de estudar. Mas espero não precisar, mas tem pessoas vindo me procurar para tirar dúvidas sobre a Bíblia. Se elas estão vindo me procurar é porque está faltando alguma coisa aonde ela frequenta. Então, o povo quer saber a verdade. A gente, ovelha, quer saber a verdade. Então, tá aí. Se fosse alguém falar para você que tem tatuagem, não pode marcar o corpo não, hein? Se tatuar o corpo é pecado. Mentira. Mentira, mentiroso é o acusador. Não tem base bíblica para isso. Não é esse tipo de tatuagem que a Bíblia está falando em Levítico. Mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então não convém fazer tatuagem. Porque o contexto de 1 Coríntios 6 não tem nada a ver com tatuagem. Não mistura, não faz uma salada mista da palavra de Deus, não. Vamos ser inteligentes, tá? E tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. O outro falou o quê? Já até esqueci, mas tá aí no vídeo, pode voltar que eu não vou ficar falando mais não. Então, gente,
Vamos amar mais. Chega de criticar o outro, vamos caminhar junto, dar a mão. E se for pecado, eu que vou dar conta de Deus, para Deus, você não precisa ficar me martelando não. Eu preciso de ajuda, preciso de mão estendida. É isso aí, valeu galera. Espero ter ajudado aí o pessoal que pediu a minha opinião e eu dei a opinião bíblica. Valeu gente, um abraço a todos, ficam na paz todo mundo.